Iniciando então aqui a segunda parte do nosso mini treinamento de hoje, que, como falei na parte temática, é sobre soluções de contenção. Eu quero dizer que essa parte está sendo gravada, né? E essa parte de 10 minutos, o canal YouTube manda de novo com uma outra capa, meio amarelada, laranja, enfim, que é o manual administrativo. Então, nós temos um manual administrativo do sistema Dynamis, ele é dinâmico, ele é Dynamis, né? Ele vai melhorando, porque o cristão verdadeiro, ele se transforma. Todo dia ele muda. E ele muda porque ele vê os erros e corrige, vê os erros e corrige, vê os erros e corrige, né? No entanto, que nós estamos passando por uma semana passada, onde verifiquei, tive a revelação de vários erros, né? E na contratação de terceiros, com o que eu esperava desses terceiros, e de que os trabalhos deles não realizavam a minha necessidade. E quando eu falo minha, é nossa, e quando eu falo nossa, é para servir os senhores. Senhores terceiros, senhores quaisquer que podem trabalhar conosco. E eu começar a trabalhar conosco, deve começar pela parte administrativa, porque a parte administrativa engloba a temática. A partir da administrativa, a gente aprende a temática. E mais do que isso, a terceira parte do nosso mini treinamento é vida espiritual. A vida espiritual engloba a vida da gestão administrativa, que engloba a temática. Então, nós estamos aqui há mais de 1 ano e meio passando esse conhecimento do nosso sistema Dynamis. E o sistema Dynamis tem tido revelações. Mas o problema é o ser humano. O ser humano, e eu sou um deles, né? O ser humano, ele tem problemas de vida espiritual. A grande maioria não tem uma vida espiritual. E aí está o problema. Porque essa grande maioria que não tem o Espírito Santo guiando, eles estão desprotegidos do inimigo, ou desprotegidos do ataque do inimigo. E o inimigo, então, de uma forma dominante, domina a pessoa, ela nem sabe que é o inimigo que fala na mente dela. Ela está desprotegida. Por que eu falo isso? Pela experiência de 35 anos administrando os trabalhos que Deus me deu para administrar. E veja que o Adão também recebeu a terra para administrar. Vai lá, você vai ver isso. E logo depois que ele recebeu essa incumbência, estava no paraíso, tinha lá sua mulher, tinha tudo de bacana, tinha um relacionamento com Deus. E o que acontece com esse cidadão? Ele desobedece a Deus. Ao desobedecer a Deus, ele corta a vida espiritual e nós nascemos hoje, um nenê que nasce hoje, nasce com a ligação espiritual com Deus cortada. Isso está na Bíblia, não com essas palavras. E o que nós estamos fazendo aqui? Uma vez que nós nascemos de novo e temos essa vida espiritual, nós temos que testificar e temos que servir aos outros talentos que Deus nos deu. O talento é dele, ele emprestou para eu administrar. Então, por isso que eu digo que eu só posso entender o que eu entendi se eu tenho a vida espiritual, que é a nossa terceira parte do mini treinamento diário, para poder ir ajustando e tendo revelações com relação a esse manual administrativo. Então, esse manual administrativo é uma playlist única, onde a gente põe tudo, já há 2 ou 3 anos, e evoluímos. E nessa semana evoluímos ainda mais. Por quê?
Porque o sistema Dynamis, ele é um sistema produtivista. Ele não é horista. Ele é produtivista. O problema é que tem alguns produtos que nós falhamos em não criar o valor. Usamos até valor por porcentagem e descobri que isso está errado. Então nós temos que construir o valor dos problemas que são afetos à gestão. E o problema por hora é porque o ser humano ele fica ocioso quando imagina que não tem trabalho. Ele se limita àquilo que sabe que tem que fazer. E ele deixa suas horas ociosas. É notório, desde que eu me conheço por gente, que as pessoas ficam ociosas. E nós não podemos ficar ociosos. Então, o sistema Dynamis, que segue o que o Espírito Santo me diz, falou que tem que ser produtivista. Agora, como você é produtivista, que no caso de gestão não tem definido hora. Só agora, nessa última semana, que eu descobri como resolver isso. Né? Que é apontar as horas, mas elas devem ser gravadas na gravação de tela para comprovar aquele trabalho. E a partir de então, a gente vai monitorar as horas gastas e começar a pôr valor naqueles produtos. Né? E mais, nós acrescentamos valores no que nós chamamos de resumo da proposta. Então, hoje, ao fazer uma proposta, nós temos que ter a PTEC dos fornecedores. E todos são tidos como fornecedores. Então, cada um vai ter que fazer a sua PTEC. A PTEC está no mesmo arquivo digital do ARP, que é o relatório de produção. E o RP tem uma também consta também no mesmo arquivo digital o RRP. Então a pessoa vai propor horas para constituir o produto. Dependendo do produto, eu vou pagar pelo produto, se eu tenho como construir as horas. Mas se eu não tenho, eu vou pagar por horas, desde que comprovadas pela gravação de tela. E a pessoa vai, então, na medida do possível, do monitoramento das horas, ela vai vendo que ela gasta muita hora. E depois, quando eu fizer o valor do produto, ela vai ver que se ela ganhar por produto é melhor que por hora, ela passa a ganhar por produto, ganha mais, porque ela vai trabalhar mais rápido. E nós temos, então, aquelas horas convertidas em valor de produto, e ela ganha por produto. Ela começa a ganhar por hora, até confeccionar o valor do produto. Na hora que tem o valor do produto, ela vai preferir ganhar pelo produto, se ela for uma pessoa produtivista. E com isso, nós não deixamos o inimigo assolar a mente das pessoas com horas ociosas. Essa é a ideia. Então, nós temos muito trabalho para qualquer um. Por isso que eu falo aqui publicamente. Né? Nós temos um quadro operacional que tem que ser melhorado a cada dia. Nós temos os PPPOs, que são os planejamentos não feitos adequadamente, trazendo prejuízo para os senhores fornecedores. Nós temos fluxo financeiro operacional, também produto de gestão, que não anda realizando o meu desejo, não estou sendo realizado com os fornecedores, pelos que eles fazem, ou seja, a oportunidade de trabalho. O fluxo financeiro, idem. E a PTEC, que é um termo para gravar, que é a proposta técnica de todos os fornecedores. E que ele vai ver, então, o RP, que é o relatório de produção dele, podendo, então, no RRP, avaliar se ele está sendo produtivo ou não, ou melhorar sua produtividade. Tá?
Vejam, senhores, o primeiro mandamento dos 10 mandamentos da empresa era conhecimento trino. 95% das pessoas só, 95% não, só 5% tem essa condição. O segundo é os procedimentos. E depois de algumas décadas falando em procedimentos, eu descobri que a pessoa não consegue proceder e se disciplinar para fazer procedimento. Então, a partir de hoje, eu vou estar em todos os lances, como eu falo, para saber o que você vai fazer hoje, né? O que você vai produzir hoje, quantas horas você vai gastar aqui, quantas horas você vai gastar lá, qual que é a prioridade. E todos devem, então, apresentar isso para mim. Senhores, até às 8 horas, começando o nosso trabalho, e divulguem o sistema que nós estamos precisando de gente para ser contratada. Então, a Dynamis, né, sempre estará contratando e treinando pessoas, porque essa é uma forma de servir as pessoas, a humanidade, enfim, treinando e vivenciando, né? Então, vamos para a próxima parte, né?